Tudo bem com você, minhas irmãs, meus irmãos do Espaço na Atividade, da Consciência na Atividade, que tanto me ensina até hoje, quando a gente... Alegre noite, Rosângela. Quando a gente entende, descobre essa tradição de satsangs, que são conversas, são encontros, não sangue é um encontro, são encontros para falar das verdades profundas. Estou passando a mão nos ouvidos porque eu saí do banho e não sequei direito. Quando a gente vai falar desses satsangs, a gente encontra um princípio que é verdade em várias religiões, que é, sabe aquilo de quando dois ou mais de vocês estiverem juntos, eu ali estarei. Essas coisas lindas de que quando a gente se encontra para falar da espiritualidade, ela fica disponível, o que não quer dizer que ela vai ser falada, porque depende de qual nível a gente vai plugar, eu vou explicar. A gente pode se reunir para falar da alma, mas aí a gente se conecta com as formas de pensamento do plano astral, e aí a gente não vai falar da alma, a gente vai falar da nossa interpretação da espiritualidade, o que é completamente diferente, né? É a diferença entre nadar ou ler sobre a água. Então aqui quando a gente está junto, eu sempre tento no Espaço na Atividade, com a ajuda de vocês e um grande impulso de todos nós aqui, a gente busca em busca dessa espiritualidade verdadeira, aquela coisa de se a gente se junta com essa intenção pura, algo mágico acontece, e acontece mesmo. E eu aprendo muito com essa potência, dessa energia. Tudo bem? Bem-vindas todas, bem-vindos todos. O som está bom, Regina. Leu minha mente. A Regina nem sabe, mas ela já está falando do, do tema de hoje. A gente vai falar de ar. Tudo bem aí com vocês? Isso foi um presente do Espaço na Atividade também. Eu estou bem, sim. Eu sou um ser em evolução, então eu estou sempre atento. Me perguntaram se eu estou bem, eu estou bem. Estou sempre atento a coisas que eu preciso melhorar. E várias vezes eu percebo. Aí eu estou bem com grandes possibilidades de melhora. Mas eu estou ótimo. Muito bem. Quando a gente conversa num satsang remoto como esse, a gente faz o satsang primeiro, antes da meditação. Por quê? Porque lá o próprio espaço na atividade nos acolhe numa bolha energética. Quando a gente está aqui, você vai criar sua bolha energética em casa. E isso é feito com a sua intenção, com o seu sankalpa, com a sua energia e também se sintonizando com essas palavras que vão elucidando a mim e a vocês ao mesmo tempo. E a gente vai formando essa bolha. Acho que o cameraman está harmonizando aqui. Então a gente vai primeiro conversar, e como vocês sabem, a gente está nessa série, porque é a novidade deste ano. A gente está tendo séries, e a primeira série foi sobre os 5 elementos e a visão mais elevada deles. Então a gente falou de terra, primeiro a gente falou de fogo. E fogo não é apenas algo que queima, como uma raiva, um ímpeto, uma paixão. Isso é a manifestação do fogo de atrito. É o fogo mais mundano. A gente veio falar do fogo como o princípio que liberta a luz que havia sido aprisionada na matéria. Por isso que a gente fala de línguas de fogo na manifestação do Espírito Santo, por isso que Shiva é um pilar de fogo no hinduísmo, por isso que você vai nos templos budistas da Tailândia e sobre o Sahasrara tem uma grande chama de fogo ascendente na cabeça de Buda. O fogo é a libertação da luz que havia sido aprisionada na matéria. E essa luz é o princípio divino. Depois
a gente falou da terra, que é o elemento feminino receptivo e é o elemento que possibilita que a criação exista. Sem terra, não existe a criação, existe a possibilidade de criação. Então a terra não é só a terra concreta. Quando a gente tem terra dentro da gente pode pegar ideias erráticas e criá-las em um conceito. A gente pode pegar um caminho de vida confuso e a gente pode criar uma caminhada e uma jornada. Tudo isso é elemento terra. Depois a gente estudou a água. Tudo bem, eu estou fazendo uma recapitulação? Achei importante. A gente estudou o elemento água. E o elemento água, ele traz a limpeza, a dissolução e a purificação. O elemento água dissolve mágoas, dissolve tristezas, dissolve o passado e dissolve tudo nesse infinito mar da consciência. Ele primeiro acolhe e depois resolve. O que a gente é diferente do fogo. O fogo confronta aquilo, vai queimando até liberar a luz presa. A água primeiro engloba e acolhe. Aí ela vai dissolver o que não fazia sentido. Então a água é um grande elemento purificador e de dissolução daquilo que não faz mais sentido. E, portanto, ela é de grande movimento. O movimento da água existe porque ela vai dissolvendo os padrões antigos e ela está sempre mutante. E hoje a gente vai falar do elemento ar. E no próximo encontro a gente vai falar do elemento sutil chamado de éter, prana ou akasha. Mas antes da gente falar disso, deixa eu anunciar aqui que depois da gente fazer os nossos 5 elementos, a gente tem mais 3 encontros. E aí eu vou fazer uma viagem. E tentei fazer durante a viagem, planejar as meditações da atividade, mas tudo tem seu tempo. Não era ideal. Então a gente vai fazer o seguinte. São essas 5 meditações e aí a gente tem 3 meditações em que a gente vai falar da Trindade Criadora. A gente vai falar de Pai, Filho e Espírito Santo. A gente vai falar de Shiva, Shakti e Jiva. A gente vai falar de todo o triângulo que faz com que as energias aconteçam. Interessante, né? Então vocês estão todas convidadas, todos convidados. Muito bem, recapitulação fez sentido? Agradeço, Rosa. Vamos lá, Rafael, falar do ar. Lembrem que a proposta dos nossos encontros do Natividade é sempre uma proposta de uma espiritualidade mais madura. Perdoem o resfriado. É uma luta injusta, são bilhões de vírus contra mim, mas tudo vai dar certo. O Natividade sempre propõe que a gente possa conversar de espiritualidade de uma maneira acessível, mas de um grau mais aprofundado do que o normal. Então, o convite para a gente que está dentro dessa consciência, conversando nessas aulas, é a gente falar desses 5 elementos, entendendo que existem vários planos de existência muito superiores a este e que os elementos existem lá também. Então, quando eu falo do elemento terra no plano da alma, não é um elemento terra que vai sujar as minhas botas. É um elemento terra fecundo que permite que a alma crie impulsos que, dada a natureza dinâmica da alma, não vão ser perdidos assim que ela já mudar de vibração, mas aqueles impulsos dinâmicos foram consolidados no elemento terra e eles vão poder descer e influenciar a nossa jornada, o nosso destino. Então a gente vai entender os elementos em todos os planos. Esse é o desafio, esse é o convite. Vamos falar do ar? Antes de eu falar do ar, eu vou contar uma coisa interessante. Eu estou falando do ar já, mas é segredo. Eu me interesso por espiritualidade há muito tempo. Eu me lembro de ter 9 anos de idade. E eu ia na igreja, mas eu não conseguia me identificar com Deus ali na igreja. Aí eu saía durante a cerimônia e eu ia para o estacionamento, ficava olhando as estrelas, pedindo
para Deus se aproximar de mim e me dizer algo. E ali eu fazia minha comunhão. E essa busca tão pura e tão simples foi passando por várias etapas. Eu me tornei ateu durante uma pequena época da adolescência, que era como se eu dissesse, olha, se Deus for esse fulano que vocês estão falando aí, eu não quero não. E depois eu percebi que não era nada daquilo. E uma época, antes de mergulhar na espiritualidade, eu estudei tudo de tudo, gente. E uma das coisas foi esoterismo. Eu aprendi a ler tarô. E o tarô usa os elementos, né? Fogo, terra, água e ar, só 4. E aí era muito interessante porque no início eu lia tarô e eu lia bem, eu conseguia prever coisas que iam acontecer com as pessoas, coisas que iam acontecer comigo. Aí eu ia em pessoas mais experientes, elas previam coisas que iam acontecer comigo, super interessante. E aí uns 2, 3 anos depois eu engatei numa espiritualidade mais engajada, muito antes do monastério, mas mais engajada. E aí as leituras de tarô começaram a falhar todas. Eu conseguia ler tarô para as pessoas, mas ninguém mais conseguia ler tarô para mim. E aí previam coisas e eu falava, nossa, que ótimo. Nada. Ou previam coisas e eu falava, que terrível. Nada. Não acontecia nada daquilo. Foi uma super reversão. Depois eu fui pesquisar a parte técnica, né, de como essas energias fluem nos vários planos de consciência. Isso que é a base de qualquer religião. As múltiplas dimensões e o fluir das energias e das consciências nelas. Isso é a base do budismo, do cristianismo, de tudo. Né? As múltiplas dimensões, a dimensão de Deus ou daqui. Então, como no cristianismo, Jesus, a consciência desse amor tão grande que Jesus traz, é uma ponte que nos leva a sairmos dessa prisão da matéria, percebemos a presença do Pai dentro de nós e nos conectarmos com o reino de Deus interno e, enfim, as religiões basicamente falam de muitas dimensões, muitas camadas de energia e a jornada da consciência por dentro desses níveis, E aí depois eu fui entender que conforme a minha essência, minha alma, Ananda Maya Kosh, está logo abaixo do Atman, conforme a minha alma começou a se interessar por coisas muito mais espirituais, o foco dela, a polarização dela saiu do plano astral. Ela começa a olhar para cima, ela se polariza em busca de níveis superiores. E aí começam a agir sobre a minha caminhada de qualquer um de nós, eu estou falando disso porque é de todos nós. Quando uma pessoa está num ponto em que a alma dela para de olhar aqui em volta e começa a olhar para cima, as energias de lá de cima respondem. E aí começam a entrar energias atuando, abrindo portas, fechando portas, mudando o caminho, mudando o destino, que quando alguém faz uma leitura de tarô, que basicamente é uma leitura do campo astral, não consegue prever mais nada, porque entrou uma energia nova alterando aquilo tudo. Então, isso acontece com qualquer um que acha que está preso no destino e aí começa a se conectar com níveis superiores. Porque vamos até lembrar da metáfora de uma criança. A criança precisa aprender a cuidar das plantinhas. E aí tem uma disciplina na escola que ela vai aprender lá. Mas se ela já aprendeu antes, se a avó dela falou, olha, vamos regar aqui as plantas, vamos cuidar do verde e tal, e ela faltar naquela aula de plantinhas, não tem problema. Então tudo se reorganiza, acelerando, impulsionando. E às vezes é um caos, né? Porque a gente tem um plano, a gente acha, a gente sentiu, alguém falou pra gente lá atrás que algo ia ser assim. Depende do alcance da antena da pessoa. Às vezes a pessoa tem acesso à sua alma e ela pode ter dito algo super forte que realmente vai acontecer porque está além do plano astral. Mas em geral o tarô não. E eu tive essa experiência interessante. E o tarô realmente tem fogo, terra, água e ar, que a gente conhece como copas, que é a água, ouros, naipe de ouros, na verdade, a terra. O naipe. Eu sou ruim de baralho, hein? Vamos lá. O naipe de paus é
terra, é isso? Não, ouros é terra, paus é fogo, copas é água, espadas é ar. E aí a gente sabia disso quando lia tarô, enfim. Então, quando vinha uma carta de espadas, você sabia que se referia ao mundo das ideias. E essa é a interpretação mais rasa e mais do plano astral do elemento ar. Ar é comunicação e ideias. Mas a gente não está aqui para falar do raso. A gente está aqui para falar de coisas extraordinárias. A gente está aqui para ir em busca, como crianças que estão indo num passeio, numa floresta maravilhosa e não perigosa, a gente está indo em busca de coisas elevadas e abençoadas. Então a gente não vai entender tudo, mas vamos lá. O elemento ar precisa ser entendido não apenas como algo mental, não apenas como as ideias, mas sim como a comunicação entre as consciências, a telepatia e a maneira que os planos do infinito são transmitidos para que aqui aconteçam. O ar é um transmissor dos planos do infinito. Também achei quando eu aprendi. O ar é para ser uma comunicação dos planos do infinito descendo em sucessivas transformações vibratórias até chegar até nós. Sabe como a gente tem, inclusive dentro do elemento ar, a eletricidade é ligada ao elemento ar. Fogo e ar. E aí a gente tem aqueles fios de altíssima voltagem, 20 mil volts, aí precisa passar por uma subestação e uma outra subestação e vai descendo a voltagem até chegar a 220 e 110 na nossa casa. Essas potências do ar, como a ideia que o divino e o infinito têm para que aconteça aqui na matéria. É a planta no sentido de blueprint. Sabe quando você tem aquele plano inicial do arquiteto? E aquilo vai descendo através da vibração do elemento ar. Mas o que é bonito é que nós, quando estamos conectados no elemento ar, querendo ou não querendo, a gente se conecta nessa rede como a gente pode se conectar numa rede de eletricidade e aí a gente faz parte da rede. Então, quando a sua casa se conecta na grande rede de eletricidade, ela está na pontinha da pontinha, mas ela faz parte da rede. E aí, quando você pluga algo na sua tomada, aquilo não vai conversar com Itaipu. Aquilo vai conversar com sua casa e, através da casa, com a rua, através do transformador da rua, com a subestação, através da subestação com a estação, através da estação com algo maior e através daquilo com Itaipu, ou qualquer usina elétrica. Então, o elemento ar é essa comunicação do infinito que vai reajustando os planos e nos trazendo as possibilidades, sempre dinâmicas, do que a mente divina, é um termo tão poético, né? Mas nossa maneira de entender, o que a mente de Deus vai planejando para que aconteça. E é claro que a cada etapa a gente tropeça e cai. E o plano tem que ser adaptado. Então, assim, vai lá, Maria, vai para a esquerda. Não foi? Tudo bem. Então, agora, Maria, vira à direita, pega a segunda esquerda. Então, a energia vai readaptando com imenso dinamismo, infinita compaixão e amorosidade. Mas nós, pequenos seres, assim como nós captamos esse impulso do plano divino, sempre remanejável, sempre ascensório, ele vai nos levando para cima, ascensional, sempre transformador, nós também temos pequena capacidade de emissão e captação. Isso a gente chama, uma das formas a gente chama de telepatia. Por isso que eu falei que a Regina estava super certa de me perguntar do som, ela já estava no tema, não porque eu estivesse pensando no som, mas porque ela captou o pensamento que eu faria no segundo seguinte, por afinidade comigo, através da vibração do elemento ar, ela captou telepatia e ela sabia exatamente o que eu ia perguntar. E estava fácil para ela, porque eu já fiz isso várias vezes antes, eu sempre pergunto do som. Mas ela perguntou na hora exata. E ela só perguntou na hora exata porque ela tinha a viabilidade de perguntar, já que o passado ensinava, o elemento terra,
O passado ensinava que era provável que o Sati perguntasse, mas ela acertou o momento exato, porque através da vibração do ar, ela conseguiu se conectar com o que eu tinha pensado. A telepatia vai nos coligando com quem a gente quer e a gente não quer. Por isso que a gente tem que defender muito qual é a qualidade do ar. Qual é a palavra de ar em latim? Alguém sabe como é ar em latim? Aura. A aura da gente, quer dizer, aura é ar em latim. Essa aura, esse ar, a energia vibratória desse ar, vai nos proteger e nos conectar com uma coisa ou outra. Eu me lembro de, depois de muitos anos de monastério, começar a viajar, e aí eu tinha que entrar em alguns lugares aterrorizantes para mim, assim, supermercado. Aquele monte de gente, cada um em uma vibração, e aí misturava na minha aura. E devagar eu fui aprendendo. Nessa telepatia divina, eu escolher, em vez de permitir que essa minha capacidade de captação, que naturalmente aumenta conforme a gente evolui. Evoluiu, meditou, tua capacidade de captação aumentou. Passou de 3G para 5G, aumentou. Mas com o que você vai se conectar? E aí eu me deixava conectar com as pessoas, me deixava conectar com os dramas delas, e aí eu mergulhava junto. Conforme eu aprendo, conforme a gente aprende, eu estou contando de mim, porque os meus tropeços às vezes são pedagógicos. Mas isso serve para todos nós, então vamos falar da gente. Quando a gente vai aprendendo que a gente está dentro de um grande campo de ar, não só o que a gente respira e dá vida. Esse ar que vem, entra, traz a informação da vida que é soprada de lá do infinito e a gente se mantém aqui com vida. Na Índia, eu já falei para vocês, eles brincam que a gente sempre está a uma respiração do fim da vida. Aí a gente respira e ganha mais um minuto. Aí a gente respira e ganha mais um minuto. Quando a gente percebe que esse elemento ar material, na vida, essa vida que a gente inspira, ele é uma representação de uma vida maior que a tudo permeia e de uma vida ainda maior que ordena que a vida exista, a gente entende o ar como o elemento de conexão da inteligência divina com todas as etapas inferiores das pequenas inteligências, inclusive a nós. E aí devagar a gente vai entendendo que esse cérebro humano tem duas funções. Através de neurônios e sinapses e experiências na matéria e genética. Ele tem aqui todo o nosso raciocínio, nossas informações. Mas conforme a gente vai se trabalhando, o cérebro ele não é só armazenamento local, ele também é antena. Ele tem memória, mas ele tem Wi-Fi. E aí a gente vai captando coisas, quer queira, quer não. Através do elemento ar de baixa qualidade, você pode se aproximar de alguém, a pessoa está lá com raiva, você sai com raiva. A pessoa está pessimista, você sai pessimista. Ou você pode, num grande retiro, entender que há um plano maravilhoso para a sua jornada. E você tem a opção de atrasar e ficar parando nos aqueles lugares que vendem empadinha na estrada. Pode parar por séculos, não tem problema. Mas há o plano e a gente pode captar esse plano maior, mais acelerado, mais direto, mais transformador. E a beleza é que aquilo vem não só como informação, é uma vibração, é uma energia. Conectar-se com o elemento ar é conectar-se com a mente de Deus. Uma das características do elemento ar é essa inacreditável flexibilidade. Porque os planos, eles são inspirações, mais do que planos rígidos. Então, como um pai que fala para uma criança, o importante é você ser bem-sucedido, feliz, produtivo, tanto faz se vai fazer isso sendo engenheiro, médico, artista. Essa flexibilidade, ela é intrínseca ao impulso do elemento ar
que aceita que ele vai interagindo com as várias instâncias inferiores e se expressa de maneiras diferentes. Porque a mente de Deus não é só lá a mente de Deus. A gente faz parte, como um pequeno pedacinho, assim como a gente faz parte da rede elétrica, ao estar no finzinho dela. O elemento ar é a nossa conexão com a ideia infinita da criação, com a transmissão de propósitos, com a transmissão de ideais, com a transmissão de possibilidades. Às vezes a gente faz um retiro profundo, silencioso. Para que serve isso? Tira as ideias, porque sim, aqui, numa vibração mais baixa do campo astral, ar representa ideias, mente e pensamentos, como lá no tarô. Sim. Mas a gente tira um pouco isso da frente, entra no silêncio, e aí você se conecta com a dimensão maior do ar, que é uma inspiração. Olhem só, gente. Inspiração, mas no sentido metafórico, você se inspira a ser quem você veio para ser. E aí vem um medo, uma parte que fala, não, mas, meu Deus, que loucura, eu vou seguir esse caminho. Jura que meu propósito é esse? Ninguém vai mais me levar a sério. Mas aí você quer ficar com as opiniões dos outros ou com a inspiração superior? O elemento ar é sua conexão com todas as mentes baixas também. Mas ele é também a sua conexão com a mente divina. E a mente divina não traz só ideias. Ela traz o grande plano do seu caminho. Ela traz soluções para problemas que você nem identificou. Ela traz um padrão de luz para que você possa espelhar-se nele. A gente se espelha nos adultos quando é criança. E aí a gente vai imitando um monge católico chamado Tomás de Kempis. Ele escreveu um livrinho chamado Imitação de Cristo, no qual ele dizia, gente, para a gente se aproximar de Jesus, não é ficar falando Jesus, Jesus, Jesus. No que eu concordo com ele, né? Não adianta eu falar água, 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 eu não fico molhado. Muitas pessoas deviam refletir sobre isso. Fanatismo religioso, esse falar, né, de coisas e não fazer. Mas esse Tomás Kempis, ele dizia, a gente tem que imitar. A gente começa, a criança aprende imitando, depois você chega no seu próprio. Então você enxerga ali naquela pessoa compaixão e você imita um pouco da compaixão, até chegar na sua compaixão específica. Você vê ali alguém com grande coragem, você imita aquilo até chegar na sua coragem específica. E isso chama inspiração. Você se inspira naquilo maior, aquilo te impulsiona e assim você segue. Conforme a gente vai aprendendo a lidar com esse elemento ar, a gente começa a saber um monte de coisas das pessoas. Não exatamente em palavras, mas uma pessoa chega e você capta um monte de coisas do que aconteceu com ela, de por onde ela está passando, o que ela precisa ouvir. E se te pedirem para explicar, você não vai conseguir explicar, porque você captou na grande rede do ar divina, a Wi-Fi de Deus. E aí você consegue pegar coisas dali. Quanto mais você utiliza isso para o bem, mais o canal se abre. Se você utilizar isso para o mal e a sua alma vai tentar barrar. Mas a sua alma, se você se afasta dela, ela vai deixar você entrar nesse caminho de ter uma grande percepção dos canais do ar, não utilizando para o bem. Mas aí, gente, aí é um desvio de vidas e vidas. Vidas. Alguém que percebe coisas sobre os outros e utiliza não para fazer servir ao próximo, mas para distorcer. E aí como a gente percebe a diferença disso de um julgamento, né? Julgamento é uma coisa muito interessante porque ele sempre encerra algo. O julgamento é como aquela linha que a gente passava nas contas de matemática que a gente fazia quando era criança. 117 mais 21, aí você passa uma linha. Ela sempre encerra. Quando você tem essa intuição, não tem nada encerrado. Nada abriu, nada fechou, nada. É uma leveza completa.
O julgamento, ele sempre vai trazer um fecho. É assim, a pessoa entra na sua casa, na sua sala, aí você julga. A hora que você julgar, o seu coração vai fechar um pouco e você vai chegar em um veredito. É o resultado da linha da conta matemática. Então a pessoa entra, você olha e fala assim, pessoa, você aí é egoísta. Fechou. Se fechou, ou é julgamento seu, ou é intuição misturada com julgamento. E aí a gente tem que se treinar mais. Porque quando é conexão com a rede do ar, a gente exerce uma linda neutralidade. O ar carrega todos os aromas. O ar não se recusa. É perfume? Eu levo. É um cheiro fétido? Eu levo. E tudo vai se encontrando na criação. Mas uma maneira muito importante da gente definir isso é observar o quarto chakra, o anahata. A hora que a gente julga, a hora que a gente faz algo que é completamente distante da quarta dimensão, das dimensões inferiores, ele encolhe. Você sente. Ups. Tchum. E aí, a gente precisa tomar cuidado. Porque por que ele encolheu? Será que ele encolheu para me proteger? Às vezes também pode ser isso. Uma pessoa entra, seu coração fechou para te proteger. Mas aí você não confia em mais nada. Se o coração está fechado, não confie nas outras coisas que o ar traz. Porque cortou ali a sua conexão. Você estava com medo de entrar um vírus. Cortou ali a sua conexão. A percepção do ar pura vem neutra, vem leve, vem sem julgar. Não existe antes e não existe depois. E quando o coração da gente se fecha, é porque além da intuição, ou a intuição não ouve, ou aconteceu alguma coisa ali que impediu a gente de servir ao próximo. Fechou, afaste-se. O seu sistema se defendeu, recolha-se, vai se trabalhar. Porque aquele fechamento, aquele recolhimento tem um sentido dentro de você. E aí, se a gente tenta interagir, ajudar com aquele coração fechado, a gente vai falar só as bobagens do nosso ego. Então, ou aquilo se fechou para te proteger, ou aquilo se fechou porque você não é a pessoa certa para ajudar aquele fulano. Acontece comigo também, gente. Às vezes vem alguém, eu quero tanto ajudar a pessoa, meu cardíaco faz assim. Aí eu entendo, faço uma oração e falo que essa pessoa seja ajudada. Não consigo dizer nada e eu não posso confiar em uma intuição que eu tiver. Eu não sei de nada. Eu não sei nada. Porque fechou. Se aquilo permanece aberto e vem um monte de informações e eu estou neutro, é porque eu estou conectado na rede divina e eu recebi essas informações não por conta de fofoca cósmica. Eu percebi essa pessoa tem uma dor na maneira dela de lidar com a iniciativa. Ela tem uma super dificuldade de ter iniciativa. Se ela cair um pingo no meu conceito, é porque eu entrei no julgamento. Não é para cair em nada. Assim como o médico vê alguém e vê a pessoa machucada, não pode cair no conceito dele. A pessoa está machucada. Como ajudar? Então o julgamento ele sempre encerra e fecha. E às vezes fechar não é ruim. Às vezes fechar quer dizer não é da sua conta. Afaste-se. Ou esteja lá de pro forma. Também existe. Consegui responder? Mas a gente está falando de vibrações aqui um pouco mais mundanas e pesadas. Obrigado, Regina. A vibração mais elevada da conexão com o ar é perguntar para o divino, para o infinito, qual é o meu propósito? Quem sou eu? Qual é a próxima etapa? O que eu tenho que fazer? Qual é a melhor expressão de amor que eu posso ter? Qual é o que eu preciso trabalhar em mim para ser mais luz? E aí aquilo vem através do elemento ar. Então, o elemento ar é a grande expressão lá em cima da mente cósmica, a grande ideia que vai se tornando matéria astral, matéria mental, e aí telepatia aqui, e a nossa conexão com tudo, com toda a energia que flui em todos os seres, de um gatinho, de um cachorrinho, de uma árvore, a mente divina. Isso é o elemento ar.
Viram como é interessantíssimo a gente estudar dessa maneira mais elevada cada elemento? É tão diferente do tarô que eu. Não é? Eu me sinto privilegiado de poder ensinar essas coisas. Mas vocês são privilegiados também. Nessa terça-feira à noite, onde está sendo ensinado isso, gente? Parabéns à sua alma por ter te trazido para esse instante.